Perfecto. ¿Querés que empecemos la entrevista? ¿Empezamos la entrevista de verdad? Não sei, na verdade eu quero te perguntar. Dale, pregúntame si querés. Todo bien. Podemos hacer una al revés. Vos me haces la entrevista. Tamar se contactó conmigo porque escribí una nota en el blog de mi equipo que le gustó. La nota era sobre cómo el gobierno se podría beneficiar de contratar diseñadores que no tienen como idioma materno el idioma de trabajo, o sea, gente como yo o como ella. Y en esa nota cuento sobre mi experiencia trabajando en Finesse y cómo el tener que pedir ayuda para editar textos influencia en la dinámica del equipo. Si les interesa leerla, la encuentran en el blog de inlanddesign.fi. A Tamar el tema la convoca porque habla portugués y tiene que trabajar en hebreo. Entonces ella me sugirió que charlemos porque quería hacerme miles de preguntas con respecto al idioma. Me encanta que los entrevistados se rebelen y se conviertan en entrevistador y empiecen a preguntar también. Por suerte no lo hacen todos. No sé si le pude responder, ojalá. Tamar nos cuenta cómo llegó a Israel, qué pasó por el camino y cómo se convirtió en diseñadora de servicios y cómo es trabajar en un idioma que no es el suyo. Esta entrevista es en portuñol. Ella habla portugués y yo español. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Como eu cheguei aqui na equipe de Beersheba, eu trabalhei por 6 meses na equipe de Jersey City, nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado em antropologia na The New School for Social Research, que faz parte da mesma universidade que a Parsons. Ah, ok. Entonces, ¿tuviste algunas clases de diseño como parte de tu maestría en antropología? Sim, então o que eu fiz foi, meu maestria foi em antropologia, 100%, mas eu queria estudar antropologia com foco em Human-Centered Design, toda a parte da etnografia, de Design Research. Então, quando eu escolhi fazer o meu mestrado lá, eu já estava com a cabeça que tinha o curso do Transdisciplinary Design, e assim que eu pude começar a pegar classes no Transdisciplinary Design, eu comecei a fazer essa junção entre a antropologia y el design. Claro, como un puente hiciste. Decime una cosa, pero lo que estudiaste antes de la maestría fue también antropología. Foi ciencias sociales. Ciencias sociales. Y los profesores ahí eran Lara y Eduardo en The New School. Sí. Helsinki la semana que viene porque es Nordes. Entonces pensé en entrevistarlos a ellos. Sim, eles são ótimos e foram o meu primeiro contato também. Quando eu estava aplicando para o Masters, eu estava em contato com eles e sabendo que eles estavam no programa do Transdisciplinary Design, que eu decidi fazer essa combinação. E, ao mesmo tempo, a própria universidade, o programa de antropologia e de design, o Transdisciplinary Design, começaram a trabalhar também juntos. Claro. Então, eu estava também, assim, sincronizada com eles. Primeiro, como eu sou a Civic Designer do time, né? A Service Designer do time, e nós somos um I-Team, a gente está dentro do programa da Bloomberg Philanthropies. Conhece a Bloomberg Philanthropies, do Mike Bloomberg? Não. Bom, o Mike Bloomberg, ele foi o prefeito de Nova York. Ele foi quem começou a ter innovation teams dentro das municipalidades, dentro de prefeituras. Então, ele começou a trabalhar com service design, e depois que a cadência dele, o mandato dele terminou, ele, dentro da filantropia dele, a Bloomberg Philanthropies, a Bloomberg também tem vários programas que eles focam. Então, tem programa direcionado a climate change, programa direcionado a public health, e um dos programas que está dentro do umbrella, assim, de Bloomberg Cities,
é o Innovation Teams. Então, eles têm o programa que dá o grant para as cidades criarem, para as city halls criarem times de inovação. Esses times, eles funcionam baseados em Human-Centered Design e em data-driven. E a gente já está no terceiro cohort de iTeams. Então, começou primeiro nos Estados Unidos. No segundo cohort, eles tiveram Tel Aviv e Jerusalém, aqui em Israel. Sim. Cada cidade aplica, né, para fazer parte, para receber o grant. Beersheba entrou, a cidade que eu moro e que eu trabalho, e também Toronto, no Canadá, e 2 cidades na França. O que acontece é que cada equipe ela é independente uma da outra, mas a gente funciona como uma rede. Então, a gente tem um canal no Slack, por exemplo, onde todas as equipes estão ligadas, a gente divide muito experiências, dicas, é um espaço para a gente para um consultar o outro, para os times. Sí, se piden consejos entre ustedes, entre los diferentes, Exato. como las diferentes ciudades que ganaron estas becas. Sim. Pero yo, por ejemplo, no tengo idea si Helsinki es una de estas ciudades. Puedo averiguar, porque trabajo para el Servicio Nacional de Inmigración, que es parte del Ministerio de Interior, que es a nivel nacional, no municipal. Os iTeams, eles estão todos na esfera municipal. ¿Qué es Beersheba? ¿Es la localidad, el barrio donde hablas? Beersheba é a cidade, uma cidade que fica no sul de Israel. Okay. Então, assim, metade de Israel, na verdade, é um deserto. Sim. E esse deserto chama Negev, e Beersheba é a maior cidade nessa região do deserto do Negev. Ou seja, vos trabalhas aí, não em Tel Aviv? Sim, eu trabalho aqui. Okay. Tel Aviv tem um outro time que trabalha com os desafios de Tel Aviv. Jerusalém também tem um time. Os times, eles não são ligados, né? Cada um trabalha... Y a veces tienen momentos en que se encuentran los equipos de las diferentes ciudades y también hacen algún tipo de intercambio. Sim. Eu visito bastante o time de Tel Aviv. Quando eu cheguei, eles me receberam também muito bem, porque eu entrei em contato com eles através do time de Jersey City. Então, logo que eu cheguei em Israel, eu fui em algumas sessões de trabalho, criei uma relação com eles. E toda vez que eu tenho, quero pedir dicas de metodologias ou discutir alguma coisa, eles são o time que eu vou, que eu converso, que eu trago alguns desafios. Está buenísimo. ¿Hace cuánto que vivís en Israel? Quase 2 anos. Ok. Y eso debe ser difícil entonces todavía con el hebreo. Sim. Porque 2 años para hebreo es poco. Não é muito tempo. Mas o fato de que eu estou trabalhando e que é uma língua que eu uso todo dia faz com que eu aprenda mais rápido. Claro. ¿Y la ciudad donde vos estás, cuántos habitantes tiene? A gente tem por volta de 250.000 habitantes. Ah, é bastante grande. Sim, e é uma cidade que tem uma universidade muito grande, com cerca de 30.000 alunos. Então, tem também uma população que é uma população transitória, né? Então, claro, que usa a cidade, mas depois vai embora. Claro, viene y se va. Sí. Y entonces, esto es nuevo que esté este equipo en esta ciudad, ¿cierto? El equipo empezó cuando vos empezaste, en el 2018. 6 meses antes da minha entrada no time. Bueno, pero contame, ¿qué estás haciendo? Bom, a nossa equipe começou em janeiro de 2018, começaram as atividades, eu entrei depois de 6 meses, mais ou menos. As equipes dos iTeams da Bloomberg, a gente trabalha com desafios. Então, e esse desafio, ele é
determinado, ele é escolhido pelo prefeito, pela administração da cidade. Na verdade, quando a cidade aplicou para receber essa beca, eles já tinham dito quais seriam os 3 desafios que a gente vai trabalhar, porque são 3 anos de beca. Então, cada ano a gente trabalha com um desafio diferente. Y eso, o sea, ¿y cada desafío se relaciona a una institución diferente o es siempre dentro de la municipalidad? É sempre dentro de uma municipalidade, mas são temas que eles, como se estivessem cortando vários departamentos da cidade. Então, o nosso primeiro ano, a gente trabalhou com pequenos negócios. Então, com toda a esfera dos pequenos negócios e como criar uma arena onde pequenos negócios podem ser sustentáveis, podem crescer, onde eles possam ter um suporte, né, a cidade pode dar suporte para eles, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos burocráticos, quanto em termos comunitários. Então, a gente começou a pesquisa, na verdade, foram 4 meses de pesquisa, para entender realmente qual que é o desafio que dentro da arena de pequenos negócios existem. ¿Y qué encontraron en esa investigación? A gente encontrou 5 oportunidades, né, de atuação, entendendo pequenos negócios. Primeiro, a interface, né, entre a prefeitura e pequenos negócios. Então, toda a parte burocrática, toda a parte o processo de se abrir um negócio, o processo de se obter licenças para abrir um negócio e para se manter, toda a parte mais administrativa da cidade. Esse foi uma área de oportunidade. Uma outra área de oportunidade foi como os pequenos negócios se relacionam com o espaço público. Então, como um dá suporte para o outro, porque a gente viu que os residentes, eles não só veem o uso dos negócios de uma forma funcional, eles também entendem a importância para uma vida urbana, né? Para uma dinâmica urbana. Então, essa foi uma outra oportunidade. A gente também entendeu como o negócio faz parte do dono do próprio negócio. Então, você ter o seu próprio negócio significa que a sua vida gira em torno disso. Sim. Né? Talvez você não tenha fim de semana como qualquer pessoa que trabalhe de 9 às 5. O seu negócio é a sua vida. E para isso você precisa de muitas coisas. Você precisa de uma rede de suporte, que muitas vezes é a sua família. Você precisa de tempo, você precisa de conhecimento. Às vezes você é apaixonado por brinquedos. Vamos dizer que você tem uma loja de brinquedos. Mas você ser apaixonado por brinquedos não significa que você sabe administrar um negócio. Não significa que você... Então, existem muitas coisas que, como dono de um negócio, você precisa saber para que esse negócio tenha sucesso. Entonces, de alguna manera, otra área de oportunidades era como ofrecerles diferentes cursos o diferentes entrenamientos para que hagan mejor su negocio. Sim. Fortalecer todas as capacidades do dono do pequeno negócio. ¿Y ustedes en el equipo cuántos eran que investigaban esto? A nossa equipe tem 5 pessoas, 2 gerentes de projeto. Eu sou a designer de serviços. Temos uma analista que trabalha com toda a parte de dados. Um dos nossos gerentes de projeto também é focado em parte de dados e todos os projetos digitais. E temos a diretora da equipe. Fora isso, quando a gente faz a pesquisa, a gente cria também um time de pesquisadores. O sea que ustedes no son los únicos investigadores, que hay otros que están trabajando con ustedes también. Sim, a gente contrata outros pesquisadores. A gente também tem uma consultora, que é uma socióloga, nos ajuda na parte de metodologia, na parte de um pouco a teoria, como enxergar um nível mais alto dos insights ou de tudo que a gente observa. É uma pessoa que traz uma perspectiva um pouco mais teorética.
teorética não, teórica. Até meu português já está Se um pouco entiende. misturado. Y después de que encuentran todos esos como posibles áreas de intervención o esas oportunidades, como les dicen ustedes, después de ustedes se pueden como crear diferentes soluciones. Sim. Durante a pesquisa, óbvio, a gente também tivemos vários grupos de pesquisa, além das entrevistas e saídas para campo. E então, a gente começou a ter a fase de ideation, onde a gente teve vários workshops em que a gente usou diferentes metodologias também. Cada workshop tinha, né, a base de uma área de oportunidade. E daí, então, a gente começou a ter todas essas ideias de como resolver aquela área de oportunidade. Teoricamente, se a gente conseguisse colocar em prática projetos que estão respondendo a cada uma dessas áreas, a gente resolve o problema, né? Porque a gente conseguiu soluções para cada uma dessas áreas. A gente, no final, terminou com 15 projetos num portfólio. Uma área de oportunidade e também a gente preveu o impacto, preveu quanto tempo ia levar para essa iniciativa ser colocada em prática. A gente também fez uma certa análise de efetividade, o quão efetiva será. Impacto y de efectividad. Pero decime una cosa, 15 proyectos es un montón. ¿Quién los va a realizar? ¿Son ustedes mismos o son los departamentos adentro de la municipalidad los que van a implementar todo esto? Primeiro, em nenhum momento a gente pensou que de fato 15 projetos iam, né, ser colocados em prática. Esse foi o nosso portfólio, a gente sabia que existem essas 15 oportunidades de projetos que também a gente, né, ainda tem a fase de prototipar eles. Mas cada projeto, a viabilidade dele também depende se a gente tem um owner, né? Se a gente tem alguém dentro de algum departamento que vai estar envolvido na prototipagem e colocar esse projeto na prática. E também a gente foi buscando as oportunidades. Por exemplo, a gente teve um dos projetos, a gente pensou, né? Porque a gente estava trabalhando com restaurantes. Restaurantes aqui em Beersheva são negócios de um alto risco e são os negócios que mais fecham. Hacer entrevistas en portugués y español no es una decisión casual. La gran mayoría de las veces que nos encontramos por el mundo un hispanoparlante y un portugués parlante que hablamos inglés, en congresos de diseño, por ejemplo, hablamos entre nosotros en inglés. Y contra la hegemonía anglosajona hay que luchar. Si queremos descolonizar el diseño y hablar de multiculturalidad y diversidad regional, no podemos hacerlo solo en inglés. Muchas veces, si hablamos en inglés, estamos más limitados y conocemos un aspecto pequeño de la persona. Al hablar en nuestro idioma materno, los gestos, giros idiomáticos y las maneras de hablar son más honestas. A mí también me cuesta a veces entender el portugués, pero creo profundamente que tenemos que practicar hasta que salga más fácil. Ojalá quieran seguir practicando conmigo. Y sigamos escuchando a Tamar. ¿Y cuáles son los otros desafíos que van a seguir trabajando? Porque me hablaste de uno, ¿no? Isso. Era lo de los pequeños negocios. Los otros desafíos que les pusieron a ustedes, ¿cuáles son? O desafio que a gente está trabalhando agora do espaço público e como é a aparência do espaço público aqui em Beersheva. Porque Beersheva é uma cidade do deserto. Então, como você pode imaginar, é muito quente. E a natureza do deserto, ela é muito diferente da natureza, né, de cidades do litoral ou de cidades onde o clima não é desértico. Então, não importa o quão limpa a cidade esteja,
as pessoas vão continuar achando que ela está suja. Porque hay mucho polvo, o sea, les da la sensación que está sucia porque hay como polvo dando vuelta. Sim, e também porque não tem muitas cores numa cidade no deserto. Você não tem muito verde. Claro. Então, a sensação é que é seco. As cores também da cidade seguem uma palheta de cores claras, de cores pastéis. Então, quando a gente começa a olhar para a aparência da cidade, né, do espaço público, a gente consegue entender que tem muitas coisas por trás, por exemplo, dessa sensação de que a cidade é suja, né? Ela é de fato suja ou vem de uma compreensão também da história da cidade? Quem foram os grupos étnicos que se mudaram para cá? Também é muito interessante, porque nessa cidade você tem uma onda de imigração russa muito grande. Claro. Você tem uma onda de imigração etíope, imigração da Argentina. Você também tem muitos beduínos. Aqui tem, a 30 minutos daqui, tem a maior cidade beduína de Israel. Então, há uma mistura cultural. ¿Y eso se ve en el espacio público, cuando están diseñando el espacio público? Sim, a gente vê a relação das pessoas com o espaço público. A gente, agora, exatamente na fase da pesquisa, a gente está tentando entender qual que é o sense of place. Como que as pessoas se sentem conectadas, como que elas sentem que o espaço pertence a elas. Sí, cómo se apropian del espacio público, ¿no? Porque si hay tantas comunidades diferentes, seguramente pasa que una plaza la usa más una comunidad que la otra y la otra comunidad no se siente bienvenida en esa plaza. Exatamente. Ou, por exemplo, se a população pede um parque, né? Ou um parque para cachorros. Ótimo, todo mundo quer um parque. Agora, se o parque vai ser embaixo da janela da sua casa, daí ninguém mais quer, porque quem quer o barulho do parque? Nadie quiere detrás de su ventana el parque de los perros. Exatamente. Então, né, tem esse dilema do uso do espaço, mas também o não uso, né? Todo mundo parece que você quer que a cidade seja silenciosa. Então, assim, como que você quer usar o espaço se você não permite que o outro use? Assim, não que não permita, mas... No, pero no lo quieren que sea cerca de su casa, como no in my backyard, ¿no? O sea, todo bien, Exato. Está buenísimo que hagan un parque para perros, pero no cerca de mi casa. A gente começa a enxergar, assim, essas barreiras que fazem as pessoas se desconectarem. A questão da sombra, por exemplo. No verão, é muito difícil andar na rua, porque não tem sombra. Claro. As árvores não fazem muita sombra. Então, também as pessoas... Aqui é uma cidade que a grande maioria se locomove por carros. Também é uma cidade que foi planejada de uma forma em que os bairros, eles têm os seus próprios centros dentro deles mesmos. Então, não é que a gente tem um centro da cidade onde pessoas de diferentes bairros vão para esse centro. Não, cada bairro tem o seu centro. Então, pessoas que moram em bairros diferentes não necessariamente se encontram. Entonces hay así como diferentes barrios donde viven diferentes comunidades, supongo, ¿no? ¿Ustedes trabajan con el desafío de integrar un poquito las comunidades? A verdade é que dentro dos bairros existe sim uma mistura de comunidades, não são tão isoladas assim. Em todo desafio, a questão das comunidades, elas aparecem, porque é uma cidade muito com muitos grupos comunitários. Mesmo famílias se tornam suas próprias comunidades. E eu acho que, inclusive, o fato do espaço público, como existem essas comunidades, elas ficam entre... Não existe tanto essa circulação da rua. Não sei, as pessoas não circulam muito na rua. Então, quando você está andando, às vezes você
não sei, para mim que cheguei, por exemplo, nessa cidade, não conhecia pessoas, eu andava pela rua e falava, mas onde está todo mundo? Onde estão todas essas Pero la gente comunidades? andaba en auto, ¿por qué no las encontrabas? Porque você não vê parques onde as pessoas estão sentadas, passando tempo. Você não tem esses, o centro, existiam centros comerciais. Isso é uma coisa que a gente trabalhou muito no desafio passado. Existem centros comerciais, mas esses centros comerciais se deterioraram e se construíram shopping centers muito grandes. Ok. Então, essa vida do espaço público também saiu desses centros comerciais, dentro de bairros, e foram para shopping centers, para espaços fechados, onde você tem ar-condicionado, onde você tem atividades para crianças, onde você tem comida. Sí, pero está totalmente interceptado por la capacidad adquisitiva de la gente, ¿no? Porque los centros comerciales depende mucho de qué es lo que pueda uno comprar y están alrededor de la dimensión comercial de la vida. No es lo mismo que el espacio público en la calle, ¿no? Mas as pessoas, elas enxergam muito o uso do espaço público com o potencial de compra, Claro. com o potencial comercial. A população sente muita falta. Um dos nossos projetos foi um survey muito grande, onde a gente perguntou para os residentes, não apenas para residentes da cidade, mas pessoas que frequentam a cidade também, qual negócio eles sentem falta perto da casa deles, ou perto do trabalho, ou em geral. A gente teve mais de 9.000 respostas, foi assim a gente não esperava que ia ter uma resposta tão grande. E, claro, os negócios que as pessoas mais sentem falta são restaurantes. Tem muitos restaurantes aqui, mas são restaurantes que as pessoas não enxergam como de qualidade ou como os restaurantes que elas querem frequentar. E a ideia é que, com todos os dados desse questionário, eles vão servir para que empreendedores, pessoas que querem abrir novos negócios, elas possam olhar em cada bairro também, em cada área da cidade, quais são os negócios que as pessoas mais... Que los vecinos están pidiendo. O sea, ustedes hicieron ese cuestionario y después lo abrieron a los futuros emprendedores, digamos. Sim. Está buenísimo. Decime, ¿qué te imaginas estar haciendo en 5 años? Bom, eu espero que... Eu já tenho visto que a prefeitura de Bercheva tem abraçado muito o jeito que a gente pensa, como a nossa equipe funciona. E a equipe da Bloomberg, a gente trabalha por 3 anos e depois a prefeitura tem que escolher se ela vai continuar com a equipe ou não, né? Se ela vai integrar a equipe dentro da prefeitura. Ustedes tienen como un contrato por 3 años en donde tienen que demostrar si este equipo vale la pena. Isso. E eu realmente acredito que a nossa equipe, ela não só está tendo um impacto com as iniciativas que a gente cria, né, para os residentes, mas a gente também está ajudando a prefeitura a pensar de uma forma diferente, ter mais contato com os residentes, a ouvir mais os residentes e a também, entre eles, entre os departamentos, a criarem uma cultura de parceria, enxergar desafios cortando vários departamentos. Então, como una cultura de participación donde la ciudad está escuchando permanentemente y armando y creando un diálogo que le sirva a los ciudadanos y a la vez a la ciudad para ver qué servicios crea, ¿no? Isso. E dentro da própria prefeitura, departamentos trabalhando juntos. E eu acho que Claro. cada vez mais a gente está mostrando a importância disso e a prefeitura está, de fato, nesse caminho de mudança. Então, eu acho que em 5 anos nossa equipe ainda vai estar por aqui.
Pero eso es muy interesante lo que decís de que los departamentos trabajando juntos, porque muchos de los laboratorios de gobierno o de estos equipos de diseño e innovación que se están armando, tenemos como mandato esto de trabajar a través de los silos, ¿no? Como de romper esos silos que muchas veces hacen que las cosas sean como muy burocráticas y difíciles de resolver. Isso. O que a gente quer fazer é quebrar esses silos. Fazer os departamentos entenderem que para um problema ser resolvido de forma completa, não adianta só você resolver a parte burocrática ou você resolver a parte de relacionamento com o residente. Você precisa integrar e precisa enxergar todos os ângulos, né, que esse problema está... Claro, impactando. Y decime una cosa, ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo o escuchando? Eu tenho buscado... Bom, eu tenho buscado pessoas como você. Eu acho que eu tento sempre estar conectada com equipes que estão trabalhando nessa mesma área, dessa mesma forma. Aqui em Bercheva não tem outros designers de serviço. E eu acho que a ideia também de deserto cria um certo isolamento, né? O deserto por si só é um lugar isolado. E o que eu tento fazer todo dia é sair desse isolamento e me conectar com pessoas em todos os lugares, para poder dividir, para poder aprender. ¿Pero hay algo que hayas encontrado, que estés leyendo o que te gustaría recomendarle a los demás? Aparte de mi podcast, of course. Eu li um material que foi produzido pelo Genova, o laboratório que a Isabela trabalhou. Publicaram quatro livros, né, 4 livretos que falam um pouco da metodologia deles, como também foi adaptar uma metodologia de um outro país ao contexto brasileiro. E eu acho que foi muito inspirador, assim. ¿Esos cuadernos los publicaron en portugués o en inglés? Publicaram em português e eu traduzi o primeiro livro é sobre a parte de pesquisa, né, de etnografia, e eu fiz uma tradução livre para o inglês para eu poder dividir com o meu time. Lo voy a buscar, después lo vamos a compartir con todos en Twitter. Enfim, foi uma referência que eu gostei bastante. Perfecto. O material é aberto em PDF, você pode baixar. Gracias por la entrevista. Imagina, obrigada a você. Me gustó mucho cuando Tamara habla de probar nuevas formas y de recortar el problema para encontrar oportunidades. Muchas veces es una cuestión de ir por partes, como decía Jack el Destripador. Y ese consejito, que parece muy simple, muchas veces salvó muchos proyectos, sobre todo cuando no sabemos por dónde empezar o cómo seguir. Gracias, Tamar, por la linda charla y brindo con vos por la curiosidad, que nunca decaiga. Ahora vayamos a otra cosa, mariposa. Con este episodio terminamos la serie de diseño en el sector público. Publicamos 25 entrevistas sobre el tema. Entrevisté a gente trabajando en ONGs, en empresas, en municipalidades y en el gobierno nacional, todos mejorando los servicios públicos. En unos meses vamos a volver al tema con otra serie sobre innovación pública, pero por ahora necesitamos un recreo para pensar en algo diferente. La semana que viene empezamos los lunes con una nueva temporada, Diseño sin Fronteras. El nombre se lo puse porque siempre soñé que existiera una organización como los Médicos Sin Fronteras para diseñadores. Esa organización no existe, pero existen muchos proyectos geniales que están esperando que más de nosotros nos sumemos. Si quieren saber sobre esos proyectos, no te pierdas la próxima temporada. Diseño sin Fronteras es sobre diseño comprometido con comunidades, sobre cooperación internacional y sobre cómo diseñar para un futuro sostenible.
Incluye diseñadores de 17 países que van y vuelven y trabajan sin fronteras. Esta serie es sin desperdicios porque se van a enterar de vainas, proyectos y gente recontra chévere que no sabían que existen.